estamos nós para mais um videozinho e hoje vai ser um videozinho tipo para me comemorar a mim. Eu hoje faço anos, é o meu dia de anos e por isso decidi fazer uma tagzinha que se chama Infância, acho que é só assim, Infância. Onde falamos sobre a infância e eu achei engraçado porque como hoje é o dia de anos para relembrar, acho giro. Pronto. Eu hoje faço 37 anos. Estou a ficar cota, mas eu sou uma cota toda fixe. Digo eu. Pronto. É o que interessa, é eu sentir-me fixe, por isso, se vocês não acham, temos pena. E então vamos lá começar. Esta tag é bastante rápida, só tem 10 perguntinhas ou 10 coisinhas. Pronto. E então vamos lá começar. Eu tenho aqui o computador deste lado, sei que vocês vão me ver a olhar para este lado. E então vamos lá. Fotos de infância. Eu já tenho tudo digitalizado, já não tenho acho que nada, tenho umas guardadas, mas eu vou colocar fotografias assim, tipo, alguns para aqui. A primeira que eu vou mostrar é onde eu era mais pequenina, porque eu tenho poucas fotografias de quando era pequena, pronto, mas é o que há. Então vou mostrar do meu batizado. Aqui estava eu a ser batizada. Estava acompanhada com os meus padrinhos, com o meu pai, com a minha mãe e eu estava, como estão a ver, eu estava assim tipo pronta a fazer asneira, porque eu sempre fui assim desde pequena, triste para fazer asneira. E eu mandei uma dentada na vela, eu mordi a vela, eu tenho ali a vela guardada com os meus dentes lá marcados, porque eu mordi mesmo a vela. Depois, outra. Aqui era eu tinha para aí, eu fui batizada com 9 meses, acho que foi para aí. Esta aqui sou eu sentada no quintal, dentro do carrinho, como estão a ver, o carrinho era tipo o último modelo, super fashion, e eu toda de branquinho e estava com cara de poucos amigos, não sei porquê, estava zangada, normal. Esta a seguir é com as minhas primas. E com as minhas irmãs é a que está mais alta, a que está de branco, e a que está de gola alta com a blusa azul. A de branco é a minha irmã Mafalda, que é mais velha, que tem mais 9 anos do que eu. Com a gola alta e blusa azul escura é a minha irmã Carmina, que tem mais 7 anos do que eu eu quero mandar um beijinho muito grande, que ela fez anos ontem. Temos 7 anos e um dia de diferença. E depois são as minhas primas, a minha prima Guilhermina e a minha prima Beta. E depois sou eu sou a pequenina que tenho um pato na mão e tenho um vestido com um pato e tenho umas bochechas que até fazem impressão. Pronto, como estão a ver, nós estávamos todas muito fashions. Pronto, relevem e pensem que isto é tudo vintage. É vintage. Isto foi nos anos 80, exatamente. Eu tinha para aí os meus 4, 5 aninhos, acho que devia ter 5, devia ter para aí 3, 4 aninhos, por isso eu nasci em 79, por isso foi para aí nos inícios mesmo dos anos 80. Depois esta que vou mostrar a seguir, sou eu também, aqui também tinha os meus 2, 3 aninhos, como veem as minhas bochechas são lindas, tinha umas bochechinhas e uns olhões que até dói. Passou, era tão fofa, mas passou, que a idade é triste. Depois, esta foi quando eu fui menina das alianças num batizado, também tinha para aí os meus 4 aninhos, tinha para aí 3 anos, coisa assim. E aqui estava, estou a gira, aqui já se nota que eu era lourinha. E então este vestido, eu era tão gorda, que este vestido que eu tenho vestido foi um vestido do meu batizado. Por isso estão a ver, eu vestia com 9 meses e depois com 3 anos vesti exatamente o mesmo vestido. Por isso estão bem a ver, eu era tipo, pronto, gordíssima, era tipo, nem se via. E pronto, as fotografias, falta esta aqui foi no batizado da minha prima Cristina, que agora já é uma mulher de honra enorme, que já é mãe de 3 filhos também. Eu sou dos totós, do totózinho de cada lado, e depois que está com a bebé, que era a minha prima Cristina, quem está com ela ao colo é a minha irmã Mafalda, que na altura tinha para aí os seus 14, 15 anos, que já era enormíssima. E depois, aqui do outro
outro lado está a minha irmã Carmina, pronto, que também já era grandita, mas a minha irmã Mafalda, ainda hoje ela é a maior de nós todas, é mesmo enorme, é grandalhona. E pronto, são estas as fotografias. Eu aqui nesta altura já tinha 5 anos, é 5 anos para aí. E aqui foi em Coruche, em frente à Igreja Nova. Fotografias, já está. Vamos mostrar, vou agora à próxima pergunta. Então, número 2, uma memória boa de infância. Sei lá, tantas. As brincadeiras com as minhas primas, definitivamente, e com o meu primo. Eu convivi sempre muito mais com raparigas do que com rapazes, sou sincera, eram muito mais raparigas, éramos irmãs, éramos muitas primas, rapazes havia só para aí tipo, uns 2 ou 3, muito pouquinhos. E era só, eu lembro de brincar com as minhas primas, mas era com as minhas segundas primas, porque eu sou a mais nova das primas, sou a mais nova das netas, sou a mais nova das filhas, sou tipo a caga no ninho, como se costuma dizer, sou a bebezinha. E então eu tenho segundos primos, os filhos das minhas primas direitas, que mais velhos do que eu. Eu, por exemplo, tenho um primo meu, o Cláudio, que tem mais 2 anos do que eu. A filha da minha prima mais velha, que é praticamente da idade da minha mãe. Por isso eu lembro de brincar com eles. Com as minhas primas direitas também tenho assim com as mais novas só. Mas lembro mais com os meus segundos primos é que eu brincava mais. Mas era super divertido, eu era tipo Maria Rapaz, eu queria subir às árvores, andar de bicicleta, brincar às cantareiras. Nós vivíamos no campo, então era tipo quase proibido entrar dentro de casa, porque levávamos terra, sujávamos a casa toda. Então nós passávamos dias inteiros a brincar na rua, era fantástico, porque era tipo brincar a vara larga, andávamos a correr de um lado para o outro, fazíamos 30 por uma linha, era super, super divertido. Eu não tinha praticamente bonecas nenhumas, só nenhumas mesmo, mas era fantástico, era tipo mesmo Maria Rapaz e foi uma infância que agora, na altura não gostei, atenção, eu não gostei de ser pequena porque eu sempre fui muito independente e estava de gente de ser grande para poder ser independente, atenção. Mas agora olhando para trás, agora que já sou independente e que já passou olhando para trás, realmente houve momentos fantásticos e que não voltam mais. Eu passava imenso tempo na casa dos meus segundos primos. Os meus segundos primos passavam imenso tempo na minha casa. Dávamos sempre uns com os outros. Eu lembro-me de ir apanhar pássaros com o meu primo, tipo com os raminhos, colocava-se uma coisa que acho que era visgo, era assim uma coisa. E depois apanhávamos os passarecos e depois guardávamos dentro de gaiolas e dávamos de comer e tratávamos deles. Lembro-me de andar com cobras, atenção, cobras bebés deste tamanho, tipo a servir de pulseira enrolados ao meu pulso. De brincar com gafanhotos, brincar com libelinhas que nós chamávamos os alfaiates. Era fantástico. Apanhar rãs. Por isso também a ver, eu não fazia coisas típicas de meninas, por isso ainda hoje me faz muita impressão aquelas raparigas e mulheres que têm medo de bichos, porque eu brincava com essas coisas todas e achava super, super divertido e nunca tive medo de nada disso. Agora pergunta número 3, um cheiro de infância. Os cheiros que eu tenho mais é relacionados com as minhas avós. Lembro-me muito bem do cheiro da sopa. O cheiro da sopa da minha avó era um cheiro incrível. Não sei porque era um cheiro, não sei se era o cheiro do fogão, se era o cheiro do azeite. Achei que era aquela sopa de couve miudinha com feijão vermelho e depois com o ovo escalfado lá tudo misturado. Aquilo era fantástico e tinha um cheirinho tão típico que eu não... Pronto, eu nunca mais consegui sentir aquele cheiro. O cheiro do perfume de lavanda que havia sempre na casa da minha avó, que era tipo daquelas garrafas verdes, que acho que é Asbrito, acho que é, porque eu há pouco tempo vi aquele tipo, a lavanda que é um cheiro fantástico, que eu identifico até hoje. São pequenos cheiros, o cheiro, a fruta, a minha avó vendeu durante muitos anos, a minha avó paterna vendeu durante muitos anos fruta no mercado, pronto. Então eu achava fantástico, porque eu comia sempre, porque era tudo para a menina, eu era a menina. Então eram as bananinhas para a menina, os morangos para a menina,
naquela altura não se apanhava muito, não é? Porque era caro. E então a minha avó trazia sempre a meloa, o cheiro da meloa, aquele cheiro a meloa, pronto, que era mesmo meloa sem ser feita, criada em estufa nem nada, era mesmo aquela meloa do campo, que tem mesmo aquele cheiro muito típico. O ananás, eu tinha sempre dessas coisas, porque a minha avó trazia-me sempre do mercado essas coisas e fantásticas, cerejas, não sei se já disse as cerejas, e as ginjas. O meu avô materno tinha uma árvore de ginjas. Claro, tão bom, super ácido e super azedo, mas era tão bom, tão bom. Por isso são estes cheiros e estes sabores que ficam ali marcados para sempre. Depois, 4, brincadeira preferida na infância. Pronto, já disse, é mesmo aquelas brincadeiras de rapaz, andar de bicicleta, subir árvores. O meu pai era caçador e depois levava-me com eles, nós íamos ver onde estavam os coelhos, onde estavam as raposas, apesar de eu ser completamente contra a caça, mas pronto, nós íamos e eu achava super divertido porque saía de casa e passeava e passava tempo com o meu pai e achava aquilo super engraçado. E depois os meus primos também iam e nós andávamos no meio do mato a pular, a saltar, as idas para a ribeira, tomar banho na ribeira, fantástico. É todas essas coisas que para mim era brincadeira, as cantareiras, o fazer, o comer, que nós andávamos, porque nós tínhamos sempre a horta e havia lá imensas couves e imensas hortaliças e depois punhamos dentro de água e depois punhamos aquilo ao sol e depois estava a cozer e depois aquilo ficava com um cheiro de nauseabundo, mas era, as nossas brincadeiras eram super giro, super giro. Depois, agora, 5, desenhos preferidos na infância. Epá, os desenhos que eu me lembro mais é do Bocas, que era bush, 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 bush. Lembro-me muito bem desses. Lembro-me muito bem do Vitinho, daquela canção que dava às 8 ou às 9, acho que era às 9, que está na hora da caminha, vamos lá dormir. Dava os desenhos animados, que era o Vitinho. Ainda hoje eu canto esta canção para os meus filhos adormecerem, que é lindíssima. Mais desenhos animados. Lembro-me da Abelha Maia, lembro-me da Heidi, lembro-me do Willy Fogg, do D'Artacão, lembro-me das músicas todas. D'Artacão, D'Artacão. Bem, combatendo os bandidos, D'Artacão, D'Artacão, enfrentando os perigos. Pronto, lembro-me assim destas coisas. Depois, 5, 6, desculpem, o 5 eram os desenhos preferidos da infância. 6, história engraçada da infância. Epá, eu tenho tantas que na altura não me deram graça nenhuma, porque algumas ainda me valeram umas belas trolitadas. Umas belas de umas palmadas, mas agora são engraçadas. Lembro-me, por exemplo, de ir com a minha prima Cristina a andar de bicicleta. Ela travou, íamos a descer, ela travou de repente à minha frente. Eu não consegui travar, enrolamos-se as duas e ficamos todas partidas. Agora é engraçado, na altura não teve graça nenhuma. Mas agora é super engraçado. Lembro-me de... Nós fazíamos trapacerias, assim, tipo enormes. Lembro-me de eu andar... de andarmos a lavar as mãos. A minha mãe, naquela altura ainda não havia máquina de lavar a roupa e a minha mãe lavava a roupa no tanque. E então tinha uma roupa de molho dentro de lexívia e tinha outra de molho dentro de Omo, para tirar as novas, para ficar mais branco, para ser mais fácil de lavar. E então eu lembro-me que nós, feitas inteligentes, não tínhamos noção, lavávamos as mãos na água com lexívia e depois enxugávamos na água com Omo. Isto quer dizer que nós manchamos a roupa toda porque passamos lexívia para a outra roupa. Eu acho que fiquei de castigo, ainda levei umas nalgadas assim bem aviadas com essa brincadeira. Lembro-me de uma vez que nós estávamos a brincar na rua e começou a chover granizo, mas pedras enormes de granizo, e nós fomos tipo corridas à pedrada. Há imensas coisas, há imensas histórias engraçadas que são giríssimas, com as minhas irmãs também, apesar delas serem mais velhas, mas há histórias muito engraçadas mesmo.
Depois, 7. O que você queria ser na infância? Olha, eu muito sinceramente eu não me lembro de ter assim uma ambição assim de querer ser. Eu quando for grande quero ser isto. Quando falar em ser professora, porque eu adorava a minha professora primária, que era a Dona Laura. Ainda hoje, quando a vejo, é uma festa. Ah, e então, mas eu acho que eu me lembro sempre de dizer que quando fosse grande queria ser feliz. Pronto, acho que lembro sempre de dizer isto. Porque, pronto, felicidade engloba tudo, engloba saúde, engloba estar como quer e onde quer, ter algum dinheiro, por isso felicidade engloba tudo, por isso eu quando me perguntava o que é que queres, eu dizia sempre, quero ser feliz. Era sempre a minha resposta. Depois, 8. Como era na escola? Bom, eu na escola era tipo, na primária era super distraída. Tipo, se havia uma mosca num canto da sala, eu passava o dia todo a olhar para a mosca. Pronto, eu tinha uma imaginação. A minha professora dizia que eu tinha uma imaginação super fértil. E é verdade, ainda hoje tenho. Um, mas tipo, nunca chumbei, passei sempre todos os anos, apesar de também ter saído da escola bastante cedo, mas passei sempre todos os anos. Eu não estudava, eu não sou um exemplo para ninguém, porque eu passava, tipo, era tipo, ok, primeiro período ia passear os livros, segundo período lá olhava para qualquer coisa, terceiro período é que eu, pronto, lá me esforçava para ouvir os professores, mas eu era o que eu via, era o que ficava, porque eu não me dava o trabalho de estudar. E agora percebo que se na altura eu tivesse estudado, se calhar tinha capacidades para ser uma boa aluna. Mas pronto, passei todos os anos, desenrasquei-me e não moí muito a cabeça. Pronto, não é exemplo, mas safei-me. Depois, e digo muitas vezes que agora é que eu estava pronta para estudar, porque eu agora com o Martim, quando há alguma matéria que eu já não me lembro, ou que há coisas que eu não me lembro mesmo de dar, sou sincera, e agora, através dos livros e através do Google, eu consigo lá chegar muito facilmente, por isso eu acho que agora é que eu estava pronta para ir para a escola. E também é o que eu digo, quando eles acabarem todos a escola, quando todos tiverem terminado, pelo menos a escola obrigatória, quando tiverem terminado o 12º ano, eu estou pronta para ir com eles para a universidade, porque eu estou a ter um curso intensivo que eu estudo, tipo, por 3. É o Martim, depois é a Iris e a Yara, eu vou estudando e vou acompanhando-os sempre nos estudos. Por vezes é difícil, mas eu tento sempre acompanhá-los e ajudá-los naquilo que é preciso. Pronto, próxima. 9. Qual era o seu medo de infância? O meu medo de infância era, eu tinha um medo irracional, juro que era irracional, do fim do mundo. Pronto. Porque a minha mãe falava muita vez que o mundo acabava no ano 2000, sei lá, pronto, aquelas coisas, falava-se. E eu tinha tipo um medo enorme que o mundo acabasse no ano 2000. Até um dia que o meu pai disse assim, epá, mas será que tu não percebes que o ano 2000 é até o ano 2999? E eu percebi, pois é, o ano 2000 é tonteira. É tonteira, as coisas de miúdos, mas tinha mesmo um medo muito, muito irracional nesse aspecto. Nunca tive medo de morrer, nunca tive... Há aqueles miúdos que têm medo que aconteça alguma coisa aos pais. Eu nunca tive nada desses medos, eu era mesmo do fim do mundo. Não sei porquê, pronto, paranoias de miúdos. Depois, 10. Com quantos anos começou a se interessar pelo universo feminino? Bom, aqui está uma pergunta que vocês vão fartar de rir. Porque eu, a interessar-me e a preocupar-me com esta parte toda, claro, pronto, também confesso que nunca fui assim, tipo, eu sempre fui Maria Rapaz, pronto, eu sempre adorei calças de ganga, nunca me preocupei muito com o aspecto, por isso eu só aos 33 anos é que me comecei a preocupar, é verdade. Eu só quando comecei aqui no YouTube é que eu comecei-me a preocupar com esta parte feminina, comecei por exemplo, a tratar do cabelo, a tratar da pele, a maquiar-me, porque eu antes falava que pusesse um risquito no olho e mais nada. Eu nem creme punha todos os dias, que é horrível e é um péssimo exemplo, porque eu devia ter começado pelo menos nos meus 20 a preocupar-me com essas coisas, pelo menos, né? Porque deve ser logo bem mais cedo, mas pelo menos nos 20 anos devia de ter começado logo, mas não, só comecei com os meus 33 anos a preocupar-me e a
sei lá, a abrir os olhos para todo este universo feminino e a ter alguns cuidados comigo, com a minha pele, com o meu cabelo, com o meu corpo, porque eu nunca quis saber nada dessas coisas. Eu sempre fui mesmo muito Maria Rapaz. Eu sempre me interessei muito por, até já mesmo em grande, já com os meus 15, 16, 17, 18, interessei-me sempre muito por mecânica, coisas que normalmente as mulheres não sabem fazer em carros, eu sei fazer tudo. Ponto, eu sempre me interessei por tudo, tudo, pela parte, por exemplo, de pedreiros. Eu tive pedreiros a arranjarem a casa em que eu acompanhei tudo e pronto, tento perceber de tudo, da parte da eletricidade, da parte... Pronto, eu sou muito curiosa e gosto de saber de tudo. Tenho que me explicar, pois não tenho vergonha de perguntar e de fazer papel de burro, porque eu quero mesmo saber, e quando quero saber eu pergunto, mesmo se não tiver a perceber, nem que me expliquem 1000 vezes, mas eu tenho que perceber aquilo que me estão a explicar. Por isso eu deixei sempre a parte feminina um bocado para o lado e interessei-me sempre por outros assuntos, mais masculinos, confesso. E pronto, foi esta a tag, espero que tenham gostado. E pronto, agora venham os 38, estou quase a entrar na casa dos 40, acho que vou ter uma depressão quando entrar nos 40. Não, mas uma depressão não digo, mas que custa a ideia a habituar, custa, apesar de eu me sentir melhor agora do que quando tinha 20 anos, atenção, de longe sinto muito melhor agora do que quando tinha 20 anos, tanto faz a nível físico como a nível psicológico, acho que tenho outra maturidade completamente diferente e a pessoa tem, não sei explicar, tem uma percepção diferente de tudo o que nos rodeia, apesar de não deixarmos de ser teenagers. Eu tenho ações que sou uma gaiata autêntica e que ainda bem que assim é, porque acho que temos que ser sempre crianças e isso é que nos faz continuar, porque, pelo amor de Deus, a vida também levada a ser 100% a sério, isto não pode ser. Por isso, olha, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, avaliar e subscrever. E até à próxima, sejam felizes e joquinhas. E estava a esquecer! Um beijinho também para a minha Iris, das minhas descabeladas, que ela faz anos hoje também. Por isso, joquinhas, tchau, até à próxima, sejam felizes.